Político não presta. É por culpa dos políticos que o Brasil tá desse jeito. Ou até político é tudo ladrão. Com certeza você já ouviu ou reproduziu uma dessas falas. E realmente, o nível da política brasileira é muito baixo. Mas por quê? É o jeitinho brasileiro? É o poder que cega a classe política? Afinal, por que a política brasileira é tão ruim? Há pouco mais de 100 anos, o pensador liberal José Ortega y Gasset percebeu que o seu país, a Espanha, estava completamente fragmentado. Os grupos políticos estavam mais preocupados em atacar uns aos outros do que resolver os verdadeiros problemas sociais. Ele relatou esse momento histórico no livro chamado Espanha Invertebrada, de 1921. Bem-vindo ao Brasil Invertebrado. Na janela da sala, a notícia vivia da fome, da lata, da fome, do lixo que a sala varria. Holocausto do verbo, tempo presente, retrato queimado no fogo da pólvora, na sombra da cruz, na luz do espelho. Genocídio do tempo, passado presente, o copo de urudo senta lá sempre com se corte no escuro. Holocausto do verbo, tempo presente, retrato queimado no fogo da pólvora, na sombra da cruz, na luz do espelho. Nós brasileiros, até onde se sabe, vivemos em uma democracia. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, atuam em um sistema de freios e contrapesos. Isso quer dizer que eles têm um nível de autonomia, mas regulam um ao outro. Ou ao menos assim deveria ser. O que acontece, na verdade, são diversos conluios entre o executivo e o legislativo para a liberação de emendas sem qualquer transparência, entre o legislativo e o judiciário para a manutenção de privilégios e supersalários, e entre o executivo e o judiciário para poder livrar a cara de aliados envolvidos em escândalo de corrupção. Isso sem contar os grupos de interesse. Entra governo, sai governo e o roteiro parece o mesmo. É por essas e outras que o Democracy Index, ranking desenvolvido pela The Economist, considera o Brasil um país de democracia falha. Nós vamos muito bem, segundo o índice, quando o quesito é processo eleitoral, mas muito mal quando se fala de funcionamento do governo e cultura política. Ou seja, depois que está todo mundo eleito, nada mais anda. A Constituição brasileira tem duas características muito peculiares. A primeira é que ela é muito extensa, e a segunda é que, comparativamente a outras constituições, ela é mais fácil de ser mudada. Por exemplo, nos Estados Unidos, se quiser mudar a Constituição, você tem que ter aprovação da União e de todos os estados. No Brasil não precisa, né? É um problema que tentando resolver outro. Como ela foi extensa demais e muito detalhista, tornaram a Constituição um pouco mais fácil de ser mexida do que o normal, tá? Isso gerou, na verdade, uma inflação constitucional. Se você olhar, a nossa Constituição, a emenda da reforma tributária é a PEC 110, né? Se você teve... Nenhum país tem a frequência de mudanças constitucionais. E se você imaginar que nós precisamos mudar a Constituição para dar um auxílio emergencial, é o único país do mundo que teve que mexer na Constituição para dar um auxílio emergencial. Claramente, está constitucionalizado em excesso, ao menos no que tange a política econômica. O mundo muda numa velocidade impressionante. O que é prioridade hoje não é amanhã, as populações mudam, as necessidades mudam, as preferências mudam dos eleitores. Você tem que ter flexibilidade política econômica. Para ter flexibilidade, você precisa não ter que mudar a Constituição a cada passo. Não só a política brasileira é muito engessada, como ela carrega outro problema: falta de representatividade. Nós vamos às urnas de 2 em 2 anos eleger nossos representantes que não nos representam de fato. E a verdade é que mais de 60% das pessoas não lembra em quem votou para senador e deputado federal nas últimas eleições. O resultado não poderia ser outro. Enquanto 51% da população brasileira é composta por mulheres, apenas 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados são femininas. Enquanto 54% da população é composta por negros e pardos, só 24% formam a Câmara dos Deputados.
E entre os 513 deputados federais eleitos na última legislatura, só um é indígena. E como é que você avalia a política brasileira hoje? Péssima. Por quê? Porque, assim, nós não temos oportunidades. Quando eu falo, eu sou mulher do norte e preta. Então, as oportunidades estão cada vez menores. Que falam que é a minoria, mas nós somos a maioria. Tanto mulheres, negros, quilombolas, todos temos que ter o direito de ir e vir, de escolhas. E nesse momento a gente está sem nada, parece que a gente está no navio à deriva. Eu acho que o que aconteceu nos últimos 3 anos, de modo geral, influencia o quão ruim está, na verdade. A gente assistiu de braços atados, sem nada fazer, um processo de aparelhamento das máquinas políticas para atender desejos escusos de uma maioria política que está no governo, no poder há muitos anos. Pelo que a gente vê, o cenário não parece ser de melhora nos próximos anos, independente do resultado das eleições desse ano. Um dos problemas disso é o fundão eleitoral. O fundão eleitoral distorce a política de várias formas no Brasil. Em primeiro lugar, porque a gente elimina a possibilidade de um candidato de renovação, sem bons contatos no partido, sem acesso a esse fundão, consiga ter outros meios de arrecadar recursos para sua campanha. Desde a mudança na legislação eleitoral, as possibilidades de se arrecadar dinheiro ficaram bastante restritas quando a gente pensa no período de eleições. Outra coisa que o fundão faz é empoderar desproporcionalmente as lideranças dos partidos políticos. Se a gente pega uma quantidade muito grande do dinheiro que hoje financia as campanhas políticas e transforma em exclusivamente fundos públicos e transfere para os dirigentes partidários, me parece muito óbvio que a gente está concentrando uma quantidade desproporcional de poder na mão desses dirigentes partidários. Então, é fácil para a gente imaginar como candidatos novos, candidatos jovens, pessoas vindas de fora da política, teriam dificuldade em ter acesso a esses recursos, diferentemente de candidatos que já estão na política e candidatos que têm boas relações com os caciques dos partidos políticos. Outra questão muito delicada da política brasileira é a centralização do poder. Isso quer dizer que as decisões políticas mais importantes acontecem na capital federal, Brasília, longe da grande maioria da população. Isso acontece porque a nossa Constituição atribui muitos poderes ao governo federal e poucos aos estados e municípios, que são as esferas que estão de fato mais próximas do povo. Afinal, é muito mais fácil você pedir mudanças na Câmara de Vereadores da sua cidade do que viajar até Brasília para poder fazer isso. Para sanar a questão do Pacto Federativo, a gente tem que analisar o problema através de 3 ângulos. Um deles é a questão tributária, a questão dos impostos, para a gente discutir como as receitas são geradas por impostos vão ser divididas entre diferentes entes da federação, sejam municípios, estados ou o Brasil como um todo, e também a questão de como os municípios e estados que são mais ricos vão transferir parte dessas receitas para os mais pobres. Isso é uma questão que sempre está em debate. O segundo ponto, que é importante a gente levar em consideração, é a questão da interferência de Brasília, do Congresso Nacional, ao criar regras que vão afetar diretamente coisas que são decididas a nível municipal e estadual. Por exemplo, com frequência você tem grupos de servidores públicos que pressionam o Congresso Nacional para aprovação de regras que dizem respeito a estados e municípios, aos servidores dos estados e municípios. E o terceiro ponto é a questão da quantidade de municípios, né? A gente teve um crescimento muito alto da quantidade de municípios, muitos deles muito pequenos, que não têm uma economia própria, que acabam não gerando tanta receita e, por receberem muitos recursos a nível federal, acabam nem criando uma receita local, acabam nem criando impostos para gerar sua própria receita para custear seus próprios servidores, né? Seja a Câmara de Vereadores, o prefeito e outras secretarias. Bom, eu acho que já ficou bem claro que a política brasileira beneficia mais os políticos do que a própria população. Afinal, como a gente pode mudar isso? Qual o primeiro passo para a gente se tornar patrão e não refém do Estado brasileiro? Para muitos especialistas, é aí que entra uma reforma administrativa.
Então a gente tem que pensar assim, a reforma administrativa, eu acho que é uma forma até de a gente romper com esse poder, porque você vai acabar avaliando individualmente as pessoas, quer dizer, ver se é aquela massa unificada, onde tem muito pouca progressão, onde o bom funcionário recebe tanto quanto o mau funcionário, onde as progressões são automáticas, etc., você acaba, o cara que é bom, ele não tem representação. Então qual é ele não consegue aumentar seu salário, ele não consegue ter a sua produtividade avaliada. Então se você começa a prestigiar esse tipo de funcionário, servidor, você quebra um pouco a força da sindicalização do serviço público, porque a pessoa do sindicato vai sempre defender o tempo todo mais ajuste, mais benefícios, o quinquênio que acaba tem que voltar, o judiciário é exemplo, mas você tem toda a estrutura do Estado brasileiro. Quando a gente pensa em Estado, as pessoas só pensam no executivo, né? Mas Estado é o Estado brasileiro. Então, acho que a reforma administrativa, com avaliação de desempenho, é o primeiro passo para a gente conseguir romper isso. Mas tem muito mais coisas e não precisa de emenda constitucional. E o que você acha? Qual é a sua opinião? O que você acha que precisa ser feito para a gente ter uma política brasileira melhor? Deixa o seu comentário aqui no vídeo com a sua opinião ou nas redes sociais do Livros. Eu te espero lá ou no próximo episódio do Brasil Invertebrado. Tchau, tchau!